Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de português a partir do que a gente tinha visto nas últimas aulas. Então, em termos de gramática, da sintaxe, a gente viu algumas questões de termos integrantes da oração, termos acessórios, né? E faltou coisas que a gente já tinha visto, a gente está relembrando, e faltou também a gente fazer mais uma bateria de exercícios sobre isso, que é o que eu vou mandar para vocês a partir da nossa explicação aqui de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Termos integrantes são termos que completam a significação transitiva dos verbos e nomes. Integram o sentido da oração, sendo por isso indispensáveis à compreensão do enunciado. Lembra do que eu falei de que a pergunta que a gente sempre faz para poder diferenciar quando é um adjunto, de quando é um complemento, é exatamente essa de a gente ver se aquilo é indispensável para a compreensão, aquilo é essencial, se eu retirar aquilo, ele faz falta ou não. Vamos lá, complementos verbais. Complementos verbais são objeto direto e indireto. A gente tem um complemento nominal e aqui o agente da passiva, né? Aí a gente tem uma nota aqui. Segundo o Luft, 2002, o agente da passiva não deveria ser considerado um termo integrante porque é tão desnecessário, é tão adjunto, termo acessório, que em muitos casos nem aparece. Edifícios são construídos. No entanto, a normativa, né, a gramática normativa brasileira, o considera como termo integrante. Vamos ver agora sobre os complementos verbais. Aqui vamos começar pelos objeto direto. Termo que completa um verbo transitivo sem o auxílio de preposição. Falamos isso muito, né? Um verbo transitivo direto, ou seja, aquele que vai pedir um objeto direto, ele não é preposicionado, né? Então a gente tem o verbo, mais um nome, né? Que esse nome aí é identificado como substantivo, pronome, palavra substantivada, oração. Aí a gente tem um exemplo. Maranhão decreta o impeachment do impeachment do impeachment, né? A gente tem aí que impeachment é objeto direto. Lembra daquela perguntinha que a gente faz? Decreta o quê? Tá certo? Não tem preposição, portanto é um objeto direto. Vamos ver aí, ó, características. Pode se tornar sujeito na voz passiva. Exemplo, o impeachment foi decretado por Maranhão. Pode ser transformado em pronome oblíquo. Maranhão decreta-o. A gente também já fez alguns exercícios disso, identificando esses pronomes oblíquos e vendo qual é a classificação deles, né? Vamos lá. Objeto indireto. Termo que complementa um verbo transitivo com o auxílio de preposição. Verbo mais preposição mais nome. Exemplo. ISIS desiste de ataque no Brasil, por não ter condições de competir com os políticos do país. Então, o objeto indireto é aquele verbo, é o verbo que exige um complemento preposicionado, né? Desiste de quê? Do ataque, ou de ataque, né? Características, sempre regido por preposição a, com, contra, de, em, para e por. Pode ocorrer dois objetos indiretos em uma mesma oração. Complementos verbais. Objeto direto preposicionado ocorre geralmente com a preposição a, né? Casos obrigatórios. Pronome pessoal tônico. Vamos lá. Deste modo, prejudicas a ti e a ela. Pronome relativo. Quem? Ele tinha um filho a quem idolatrava. Em expressões de reciprocidade, os tigres despedaçaram-se uns aos outros. Marcar qual termo é objeto direto e qual é sujeito. Convence, enfim, ao pai o filho amado. Com nomes próprios. Exemplo: Judas traiu a Cristo.
Construções enfáticas quando o objeto direto é antecipado. Exemplo: a você que não engano. Numeral: ambos. Exemplo: o aguaceiro caiu, molhou a ambos. Só ocorre com verbos transitivos, tá? Complemento nominal. Complementa um nome abstrato, né? Substantivos, adjetivos e advérbios. Em sua significação transitiva, vem sempre regido por preposição. Os nomes que requerem complemento nominal correspondem em geral aos verbos do mesmo radical. Aí vamos ver o exemplo. O povo tinha necessidade, então a gente vê aí a regência de necessidade, né? Isso é uma dúvida que eu vi que no ano passado, quando a gente estudou, muitas pessoas teve dúvida de regência nominal, né? E aí vamos pensar, necessidade de quê? De alimentos, do verbo necessitar. Os complementos nominais podem ser substantivos, né? Numeral. A reforma melhorou a vida dos dois. Pronome: a reforma melhorou a vida deles. Oração subordinada: a reforma melhorou a vida a que estavam subordinados. Tudo bem? Vamos lá. Agente da passiva. Complementa um verbo na voz passiva. É o ser que pratica a ação expressa pelo verbo passivo, regido normalmente pela preposição por e, em alguns casos, por de. Pode ser um substantivo ou pronome. Corresponde ao sujeito da oração na voz ativa, né? Então vamos ver aí, ó. As estrelas controlam nossos destinos. Aí a gente tem aí. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Na outra charge aqui à direita, no nosso governo não aceitamos propina. Clique. Pode parar, eles já sabem que estão sendo espionados. Aqui a gente tem, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Que tipo de complemento é esse? E em seguida aqui, vamos marcar uns exercícios que eu quero que vocês façam e coloquem para mim, me dê um retorno lá no Google Sala de Aula, ok? A gente tem aqui, até a próxima matéria, na verdade aqui é para ver o que a gente entende desses exercícios, né? Muitos deles já têm resposta e eu quero que vocês leiam com atenção. Na verdade é isso, desculpa. Antes da próxima matéria, vamos ver, até termos acessórios, que a gente deixa para a próxima aula, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios, mas observem esses exercícios aqui. Eu vou deixar aqui para vocês e vocês façam aquele daquelas imagens, observem esses exercícios, tragam dúvidas para mim lá no Google Sala de Aula, por favor, não fiquem com dúvidas, eu vou ter o maior prazer em responder. E eu vou deixar mais uma lista de exercícios sobre isso, tá joia? Um abraço a todos, um abraço e até a próxima.